Boa noite a todos. Em nome do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, damos as boas-vindas a todos vocês. Obrigado por sua presença. De maneira especial, parabenizamos a todos os médicos veterinários. Parabéns pelo seu dia. Vamos comemorar aqui em grande estilo com 3 palestrantes. E agradecemos muito a sua presença. Sejam todos bem-vindos. Antes de nós iniciarmos, gostaria de deixar alguns recados rápidos. Para nós iniciarmos, gostaria de passar a palavra ao vice-presidente do CRMVSP, Dr. Fábio Fernando Ribeiro Manhoso. Boa noite, Dr. Fábio, seja bem-vindo. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui hoje, representando os meus colegas da diretoria dessa nova gestão do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, e eu trago aqui um abraço especial do nosso presidente, Dr. Odemilson Donizete Mozeiro. E quero, antes de mais nada, também fazer uma saudação especial a todos os colegas médicos veterinários, médicas veterinárias que hoje congregam aqui conosco esse importante evento do nosso conselho, feito com muito critério, com muito cuidado para todos vocês, num debate de um tema extremamente importante quando nós trazemos as questões éticas, né, para esse nosso debate. Mas também cumprimentar aqui aqueles que serão os nossos colegas, eu acredito em tão pouco tempo, que são os estudantes de medicina veterinária. Para nós é um orgulho, é uma satisfação tê-los conosco, participando ativamente das ações do seu conselho, né? Então eu quero desejar um feliz dia do médico veterinário a todos. A nossa profissão, cada vez mais em ascendência, cada vez mais reconhecida pela sociedade, pela importância que nós temos no desenvolvimento do país. O médico veterinário, sem dúvida nenhuma, precisa conhecer um pouco mais da amplitude das suas funções, das suas ações. É sabido, né, das nossas funções diretas com a saúde animal. Mas muito mais que isso, estamos inseridos na saúde pública, estamos inseridos na saúde ambiental, e somos, sim, profissionais do agronegócio, o profissional que impulsiona o PIB desse país, que é basicamente voltado no agronegócio. Precisamos realmente mostrar o porquê viemos e temos hoje um reconhecimento muito diferenciado da sociedade nisso. E é justamente em cima dessa fala que essa nova gestão quer estar muito próxima a todos os veterinários e zootecnistas. Queremos fazer um trabalho de aproximação, queremos fazer um trabalho de orientação e queremos mostrar para a sociedade, né, o porquê viemos. Então, é um trabalho realmente que está sendo construído, né? Assumimos recentemente, no dia 3 de agosto, mas estamos com muita vontade, com muita garra, trabalhando ativamente para que realmente essa construção, que nunca termina, seja cada vez, pelo menos, mais solidificada dentro dos quesitos no Brasil e aqui, especificamente, no estado de São Paulo, uma vez que nós representamos hoje o maior contingente da medicina veterinária brasileira, com quase 45 mil profissionais ativos, 106 cursos de medicina veterinária, uma responsabilidade muito grande para nós estarmos aqui hoje, abraçando todos vocês e dizendo dessa nossa ansiedade, mas que sozinhos não conseguiremos fazer. É por isso que também, por fim, eu convido cada um de vocês, colegas veterinários, veterinárias, da região onde estão, que nos ajudem, que participem conosco desse trabalho que não é de uma diretoria, que não é de um grupo, mas é da medicina veterinária como um todo. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje representando o Dr. Odemilson Mozeiro, nosso presidente, desse dia tão especial, que é o dia 9 de setembro. E um compromisso e um cumprimento especial, né, às minhas colegas que hoje vão que vão abrilhantar essas 3 falas, essas 3 palestras, me cederam, inclusive, esse espaço, né, como cota para os homens, porque as mulheres estão cada vez mais dominantes na medicina veterinária, mas, com certeza, abrilhantarão esse nosso dia do médico veterinário. Você, Rose, Silvia, um grande abraço, meus cumprimentos pelo dia do médico veterinário especial, e a doutora Renata Arruda, que já tive a oportunidade de conhecer, inclusive, em alguns momentos, pelo brilhante trabalho que representa na área jurídica. Muito obrigado pela sua presença.
E também um abraço especial a todos os nossos colegas, membros aqui do setor de comunicação e que estão levando esse hoje evento a todos vocês. Muito obrigado, um bom evento a todos. Feliz Dia do Médico Veterinário. Um abraço. Obrigado, doutor Fábio, pelas palavras. Daqui a pouquinho voltamos com o senhor. E para o painel dessa noite, nós temos como tema responsabilidade técnica, prevenção jurídica e ética na medicina veterinária. E para nós começarmos a falar sobre essa temática, convido a primeira palestrante dessa noite, a médica veterinária Rosemary Viola Bosch. A doutora Rosemary é graduada em Medicina Veterinária e Zootecnia pela USP, possui especialização em Medicina de Felinos pela Anclivepa São Paulo e perícia médica veterinária pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo. É mestre e doutora em Ciências pela USP, pós-doutora em Toxicologia pelo Instituto Butantan. Também atua como colaboradora da disciplina de Ética e Deontologia, como membro relator da Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Medicina da USP e como presidente da Comissão de Responsabilidade Técnica e também a atual tesoureira do CRMVSP. Boa noite, doutora Rose, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Sim, ouvimos, doutora. Então, tá bom. Então, gente, em primeiro lugar, boa noite a todos, né? Sintam-se bem-vindos, sintam-se acolhidos. O Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo é a nossa casa, tá certo? Então, eu quero que vocês entrem e fiquem à vontade, tá bom? Em primeiro lugar, é uma honra para mim participar desse dia com vocês, né? Não sei se vocês sabem por que se comemora o dia 9 de setembro como o Dia do Médico Veterinário, em razão do decreto 23133 de 1933, que foi o primeiro decreto que regulamentou a medicina veterinária. Então, eu tenho muito orgulho, e eu sempre digo, né? Esse ano eu fiz 41 anos de formada, mas, olha, eu tenho muito orgulho em ser médica veterinária. E tenho orgulho dos meus colegas, eu tenho orgulho do que todos estão fazendo, do que todos estão se esforçando para que a medicina veterinária e a zootecnia seja cada vez seja mais para cima e mais para o alto sempre, né? Todos trabalhando com muita ética e responsabilidade. E não podia deixar de falar de responsabilidade técnica, de responsabilidade profissional. A doutora Arruda vai falar um pouco a respeito disso. Eu vou falar um pouco de responsabilidade técnica e mostrar o que a gente tem feito, está fazendo, o que é importante, né? Então, o que a gente sempre sabe, eu sempre digo em todas as minhas aulas, que o desconhecimento do profissional é o principal gerador de processos éticos, civis e penais. Por quê? Você pode ser o melhor técnico do mundo, e eu tenho certeza que a maioria todo mundo, todos se esforçam, mas se você desconhecer a legislação, você poderá ser penalizado. Em razão disso, a gente precisa falar, tentar entender o que é responsabilidade, né? Então, responsabilidade, no sentido mais simples, né? É um substantivo feminino, do Michaelis, é a qualidade de quem é responsável, é a obrigatoriedade de responder pelos próprios atos ou por aqueles praticados por algum subordinado, é a obrigação moral, jurídica ou profissional de responder pelos próprios atos relacionados ao cumprimento de determinadas leis, atribuições ou funções, e é o dever imposto por lei de reparar os danos causados a outro. Então, o que o médico veterinário, que todo médico veterinário e todo indivíduo médico veterinário, quando assume a responsabilidade técnica, e sempre o que ele tem que fazer? Ele tem que assumir suas funções no trabalho, em quaisquer circunstâncias, com dedicação, comprometimento, responsabilidade e ética. E em relação ao RT, ele deve orientar suas ações
visando a qualidade dos produtos fabricados e dos serviços prestados. Com base em quê? Com base nas normas e regras estabelecidas na legislação específica de cada área de atuação. Sabe que a medicina veterinária, a área de atuação do médico veterinário é muito ampla, então o indivíduo se vai trabalhar com ovo, com carne, com mel, com peixe, ou qualquer que seja a área de atuação do médico veterinário, ele tem obrigação de conhecer a legislação específica e conhecer o código de ética do médico veterinário, tá? Que quando os indivíduos se formam voluntariamente, eles se submetem ao código de ética, que é a resolução CFMV 1138 de 2016. Não sei se vocês sabiam, mas existem até o momento 4 códigos de ética. De tempos em tempos, os códigos são revisados, e o anterior a esse era de 2002, e foi revisado agora em 2016, passou a vigorar. E, de acordo com as áreas de atuação, em que áreas o responsável técnico pode atuar? A competência legal ele tem, em razão do artigo 5º da Lei 5.517, que fala o quê? Quais as áreas privativas do médico veterinário. Então, pode trabalhar com bovino, equino, suíno, cão, gato, galinha, coelho e tudo mais o que você imaginar. A competência legal ele tem, porque está escrito na lei. Ele tem capacitação para isso? Dependendo, até tem, mas para trabalhar com uma espécie ou 2 espécies, mas assim, ele precisa do quê? Ele precisa de treinamento, tá? Então, o médico veterinário, qualquer médico veterinário pode assumir a responsabilidade técnica de qualquer estabelecimento veterinário? Pode. Pela lei, ele pode. Ele tem o conhecimento, ele tem a capacitação, o treinamento para isso? Às vezes sim, às vezes não. Se não tiver, vai responder ética, civil e penalmente por tudo que advir do exercício da profissão, tá certo? Então, a competência legal nós temos. Nós podemos atuar em todas as áreas? Não, só nas áreas que a gente tiver a capacitação e o treinamento suficiente para isso. Caso não tenha, vai responder ética, civil e penalmente por tudo que acontecer, tá certo? Então, a área é muito grande, tá certo? Quais as funções do RT? O RT é responsável pela saúde única. Ele compreende a saúde animal, a saúde ambiental e a saúde humana. Além disso, ele é responsável pela qualidade dos produtos de origem animal. E tão bem falou o doutor Fábio agora há pouco, que o médico veterinário e o zootecnista, ele é o profissional do agronegócio, também, tá certo? Também, além da saúde pública e de tudo que vocês já sabem, de tudo que engloba a saúde única, a saúde animal, a saúde ambiental e a saúde humana. Como médico veterinário ou como RT, ou na maioria das vezes a figura às vezes se confunde, o médico veterinário também é RT de um determinado estabelecimento veterinário, ele responde em relação à parte ética, responde civil e responde penalmente também se durante o exercício da profissão infringir o código de ética, a responsabilidade vai ser ética. Quando o indivíduo se forma, ele se submete ao código de ética, tá certo? E como nós somos prestadores de serviço pelo Código de Defesa do Consumidor, nós também respondemos civilmente. Então, se porventura causarmos dano a outrem, seremos obrigados a ressarcir o prejuízo, tá certo? Então, o responsável técnico está sempre nessa roda viva, tá certo? Ele tem sempre alguém prestando atenção naquilo que ele está fazendo. O que você pode... qual que é uma maneira de você se proteger e evitar problemas? É registrar tudo aquilo que foi feito. Sempre, sempre. Ainda,
O RT, ou aqui você entende o médico veterinário, o dever de agir incumbe a quem tenha por lei o dever de cuidado, proteção ou vigilância. Onde está isso? Artigo 13 do Código Penal, tá certo? De 1940. Então, nós também respondemos criminalmente, tá certo? Existem vários artigos onde fala, né? Por exemplo, deixar de notificar doença cuja notificação é obrigatória. Está aí um artigo do Código Penal em que o médico veterinário pode ser penalizado, tá certo? Ainda, se durante o exercício da responsabilidade técnica o médico veterinário perceber alguma ingerência técnica sobre suas atividades, ou se dentro da sua área de atuação, das recomendações, elas não forem atendidas, o responsável técnico ele tem o dever de comunicar o Conselho Regional de Medicina Veterinária da área onde ele está atuando, tá certo? E caso as providências pelos estabelecimentos veterinários não sejam mantidas, é fundamental para evitar problemas que se debaixa dessa responsabilidade técnica. Por quê? Porque, com certeza, se você está num estabelecimento veterinário em que as orientações, o responsável técnico, ele é responsável por vários treinamentos, por vários procedimentos, por uma série de coisas. Mas, e se ele, diante das orientações, ele não for atendido, se comunique com o Conselho Regional e tome a providência de procurar um outro estabelecimento, porque, com certeza, você será responsável por ações que não estejam acontecendo de maneira correta, tá certo? Ainda, dentro da responsabilidade profissional, né, o artigo 9º do Código de Ética fala da responsabilidade profissional e diz o seguinte, que o médico veterinário será responsabilizado pelos atos em exercício da profissão, praticar com dolo ou culpa, respondendo civil e penalmente pelas infrações éticas e ações que venham a causar dano ao paciente ou ao cliente, e principalmente praticar atos profissionais que caracterizam a imperícia, a imprudência ou a negligência. Tá certo? É sempre assim. Isso está no Código de Ética, nesse artigo, está no Código Civil, está no Código de Defesa do Consumidor também. Então, gente, que o RT, quando ele vai assumir a responsabilidade técnica de um estabelecimento, o que ele deve fazer? A primeira coisa é diagnosticar a situação do serviço médico veterinário pelo qual irá assumir a responsabilidade. Com base em quê? Na categoria do estabelecimento, se é um consultório, uma clínica, se é um hospital veterinário, se é um centro de diagnóstico, se é um frigorífico, se é uma avicultura, um estabelecimento produtor de ovos, produtor de mel, qualquer que seja o estabelecimento. Tem que saber qual é a categoria do estabelecimento e se esse estabelecimento é de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Ele tem que conhecer a legislação a qual esse estabelecimento está sujeito. Uma das normas que está no Código de Ética é que você tem o dever de conhecer a legislação inerente à sua área de atuação. Tá? E quando você, na anotação de responsabilidade técnica no Conselho Regional, quando você assina a ART, que a gente fala, anotação de responsabilidade técnica, embaixo está escrito assim que você conhece toda a legislação pertinente à área de atuação que você irá assumir a responsabilidade técnica. Muito bem. Conhecer a estrutura física, todos os recursos materiais e humanos, lembrar que o RT é responsável por todo o treinamento, por todos os POPs,
por tudo que acontecer dentro daquele estabelecimento, pelos resíduos e serviços de saúde animal, por várias coisas. Então, ele tem que conhecer a capacidade operacional, tem que conhecer os documentos que devem ser utilizados, o termo de compromisso, internação, ficha cadastral, recibo de pagamento, os blocos de receituário profissional, prontuários. Saiu agora em dezembro de 2020 a resolução 1321, que traz 14 modelos de termos de consentimento livre e esclarecido, documentos em que o médico veterinário precisa ter para, num eventual problema, mostrar que as orientações foram dadas, as autorizações foram conseguidas, as explicações, tudo que era possível de ser feito e de ser explicado foi feito. Lembrar que o dever de informação é do médico veterinário, tá certo? Então, e conhecer todos os serviços e procedimentos que serão desenvolvidos naquele estabelecimento onde você vai assumir a responsabilidade técnica. Se, porventura, você infringir o código de ética, ou deixar de fazer, ou trabalhar com negligência, imperícia, imprudência, ou omissão ainda também, quais são as penas aplicáveis caso você infrinja o código de ética? Existe o devido processo ético profissional e, caso você seja penalizado, quais são as penas disciplinares aplicáveis pelos conselhos de medicina veterinária? Então, em primeiro lugar, a advertência confidencial em aviso reservado, a censura confidencial em aviso reservado, a censura pública em publicação oficial, a suspensão do exercício profissional por até 3 meses e a cassação do exercício profissional ad referendo do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então, só para vocês entenderem, né, o que é uma advertência confidencial em aviso reservado? O presidente do Conselho Regional, onde o fato aconteceu, chama o médico veterinário e fala assim para ele, ó, só eles dois, presta atenção, não faça mais isso, cuidado, tente se atualizar, e fala uma série de coisas. Censura confidencial em aviso reservado. É a mesma coisa, um pouquinho mais forte, tá certo? Censura pública sai em publicação oficial, que o médico veterinário fulano de tal infringiu o artigo tal e tal e pegou a penalidade de suspensão do exercício de censura pública em publicação oficial. Suspensão do exercício profissional por até 3 meses, ele fica sem poder trabalhar durante aquele período, e cassação do exercício profissional, ad referendo do Conselho Federal de Medicina Veterinária, existe, é raro de acontecer, mas acontece eventualmente. E, além das penalidades, a partir de 2016, surgiu a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária 1108, que, além dessa penalidade, o médico veterinário vai receber uma multa que inicia com o valor de R$900. Tá? Então, se for infração à linha A, R$900, se for a B, R$1.500, se for a linha C, R$3.000 e assim por diante. Então, a gente não sabe, às vezes a gente percebe no Conselho Regional que os colegas que são processados, eles são processados várias vezes, gente. Eu não sei por quê. A gente está tentando descobrir por que isso acontece, onde que a gente está falhando, né? Onde o conselho está falhando, onde as escolas estão falhando, por que o médico veterinário tem saído tão despreparado, né? Tão desconhecendo uma série de coisas, começando pelo seu código de ética e pela legislação que regulamenta a sua profissão, né? Então, nós estamos vendo se a gente consegue perceber o porquê que acontece isso para a gente fazer a prevenção disso, tá certo? Ainda,
Qual a carga horária para anotação de responsabilidade técnica? Claro que ela vai variar uma série de coisas, mas é o mínimo de 6 horas semanais e o máximo de 48 horas semanais. O que o RT deve considerar quando ele vai assumir a responsabilidade técnica? Primeiro, o risco e a complexidade das atividades desenvolvidas, as dimensões da instalação, o volume do trabalho, a espécie, o número de animais na instalação, tá certo? E sempre se pensa, né? Se há uma clínica, se há um hospital veterinário que trabalha 24 horas, quantos responsáveis técnicos ele precisa ter? Gente, 3 responsáveis técnicos. Então, exemplo, se é necessário que exista um ou mais RTs corresponsáveis para atuar nos períodos de ausência do RT principal, ou como férias, ou como licença, ou ausência temporária e outras situações, ressaltando que todos respondem da mesma maneira. Gente, tudo que acontecer dentro de um estabelecimento veterinário, quem responde? Responde quem fez o procedimento, o responsável técnico e o dono do estabelecimento, caso seja médico veterinário ou não. Os 3 respondem. E todos os outros colegas, todos os médicos, os outros médicos veterinários que participaram daquele atendimento podem ser responsabilizados, certo? Então, e o que a gente recomenda ainda? Comprovar a capacitação do profissional por meio da apresentação de certificados de participação em cursos, congressos, seminários e outros referentes à área de atuação do RT nos últimos 24 meses. Por que a gente recomenda, né? Por que a gente não obriga que o médico veterinário, para assumir a responsabilidade técnica, faça um curso, exija? Por que o Conselho Regional não exige a comprovação para a assunção da responsabilidade técnica, não exige que se faça um curso de capacitação? Porque este curso não está previsto na Lei 5.517. Lá diz assim, que o médico veterinário, oriundo de uma escola devidamente reconhecida pelo MEC, e o profissional inscrito no conselho de classe, ele é apto para assumir qualquer área de atuação que está prevista no artigo 5º e 6º, 5º, que fala da competência privativa do médico veterinário, e 6º, que fala da competência concorrente do médico veterinário. Então, para que isso aconteça, você precisa ter o quê? Capacitação, como eu já falei anteriormente, a competência legal vocês têm, todos nós temos, mas nós precisamos da capacitação para conseguir atuar na área específica. E quando você vai assumir a responsabilidade técnica, né, você tem que mostrar para o seu empregador de onde você veio, o que você faz, que área que você atua, onde você trabalhou, qual a sua experiência, se você se atualiza, qual que é a primeira falta ética, gente, em qualquer área, em qualquer profissão. A primeira falta ética é falta de atualização, tá certo? Então, você tem que provar para quem vai te contratar o que você faz, de onde você veio, de que escola você veio, como você se capacitou, o que você tem feito, que cursos, que congressos, o que você tem feito para você se manter atualizado, tá certo? Ainda, e o que é super importante, que pouca gente sabe, é necessário que se averbe no Conselho Regional de Medicina Veterinária, todo RT tem que averbar o livro de registro de ocorrência. O que é esse livro? É um livro onde o presidente do conselho assina esse livro, um livro ata com numeração, e nesse livro vai constar tudo aquilo que o responsável técnico fez. Então, as orientações que ele deu para o cliente, para os funcionários da clínica, para o tutor, para o proprietário,
para o pessoal da enfermagem, para o pessoal da recepção, todos os treinamentos, todos os POPs, quer dizer, a vida é o livro de registro de ocorrência do responsável técnico é como o prontuário de qualquer animal que você atenda. Ele é o reflexo do cuidado que o responsável tem durante a assunção da responsabilidade técnica daquele estabelecimento. E é um livro de registro que serve de proteção ao médico veterinário. É a maneira que o médico veterinário vai ter de provar que executou, que ensinou, que registrou, que treinou, que tomou a providência, tá certo? É o livro de registro de ocorrência. O que é importante, né? A gente, durante a nossa comissão de responsabilidade técnica, mais a coordenadoria de assistência técnica médico-veterinária, mais toda a comunicação, durante 2 anos e meio, quase 3, nós nos esforçamos para que a gente atualizasse esse manual de responsabilidade técnica. E ele foi atualizado, nós já estamos providenciando uma nova atualização agora. E o que esse manual tem? Ele contém a descrição dos procedimentos do responsável técnico em cada tipo de estabelecimento que exercem atividades atribuídas à medicina veterinária e à zootecnia, tá certo? Além disso, dos procedimentos específicos do responsável técnico, tem a primeira parte, que são orientações gerais. Gente, é fundamental que vocês leiam essas orientações gerais. Nessas orientações gerais, a primeira coisa que se fala é que as normas, sempre, elas podem ser revisadas, modificadas, tá certo? E você tem que estar sempre atento, porque eventualmente, uma norma que consta nesse manual de responsabilidade técnica ou foi revogada ou foi atualizada. Então, você precisa ter esse conhecimento. Tem um capítulo específico que fala de bem-estar animal e tem um capítulo específico que fala sobre os requisitos de serviço de saúde animal, que fala toda a parte de resíduos. Existe nesse manual, além disso, um guia de maus tratos para cães e gatos. Existem vários modelos de documentos que vocês podem se utilizar como modelos, modelo de documento. Então, aproveitem esse manual, tem muita coisa, tá certo? Muita coisa. Existe esse manual na plataforma nova do Conselho Regional, por esse QR Code você também consegue baixar. Tá? É fundamental que vocês conheçam esse manual. Doutora Rose? Opa! Isso, precisamos concluir, tá bem? Certo. Então, gente, eu queria agradecer, era o último slide mesmo, viu, Rodrigo? Eu queria agradecer e dizer que esse manual de responsabilidade técnica é muito importante, ele tem muitas informações interessantes, leiam que vocês não vão se arrepender. E meu e-mail está aqui, o meu telefone está aqui, todos sabem que eu estou sempre à disposição, qualquer pessoa que precisar, qualquer colega, médico veterinário ou zootecnista, que precisar de mim pessoalmente, ou que precisar do Conselho Regional, por favor, nos procurem. É a casa do médico veterinário e do zootecnista. Um abraço para vocês, muito obrigada, e eu espero que tenham muitas perguntas. Muito bem, doutora Rose. Agradecemos por sua parte, e as perguntas já começaram a chegar mesmo, tá bem? Daqui a pouco vamos repassar a senhora e as demais palestrantes. Muito obrigado. E, inclusive, falando nas perguntas, se você quiser participar e interagir conosco, tiver alguma dúvida ou algum comentário, mande para nós no chat para o usuário Perguntas CRMVSP, tá bem? Prosseguindo, então, gostaria de convidar a segunda palestrante dessa noite, a médica veterinária Silvia Renata Gaido Cortopazzi. A doutora Silvia possui graduação em Medicina Veterinária pela Unesp de Botucatu, mestrado em Patologia Experimental e Comparada e doutorado em Clínica Cirúrgica Veterinária, ambos pela USP.
Atualmente é professora livre-docente da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP e presidente do Colégio Brasileiro de Anestesiologia Veterinária. Atua nas áreas de anestesiologia e terapia intensiva nas espécies domésticas e selvagens. Boa noite, doutora Silvia, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, Rodrigo. Boa noite. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Inicialmente, então, eu gostaria de agradecer as palavras do Dr. Fábio Manhoso, dizer que é realmente um grande prazer poder estar aqui colaborando com o Conselho Regional e dentro, né, de um tópico que me foi recentemente, né, adentrado, e que tem muito a ver, né, com a doutora Rose que me antecedeu e que eu também agradeço muito, né, toda essa explanação que ela nos colocou. Próximo, por favor. Então, dentro dessa mesa, né, de prevenção jurídica e ética na medicina veterinária, é importante, então, que seja comentado sobre a perspectiva da anestesiologia, né, que é a minha área de atuação e que, dentro dessa especialidade, a gente vê que ela é um jovem adulto, né, ela foi há cerca de 40 anos que ela se tornou, né, com uma disciplina mais evidente dentro das faculdades, das universidades. Isso aconteceu lá na Unesp de Botucatu, no final da década de 70, e a gente vê que dentro de possibilidades de especialização, né, isso também se iniciou no início da década de 80 aí com a residência. Então, a gente vê que dentro das especialidades, de modo geral, na medicina veterinária, a anestesiologia ela não é tão antiga, né? Ela geralmente foi um braço da cirurgia, né? Ela de início, ela tinha uma implicância muito pequena, né, dentro da formação das pessoas, de modo geral. Próximo, por favor. E ela... Por favor, o próximo. Obrigada. E ela assim, de modo geral, a gente vê que o aprimoramento disso, né, de que forma que a pessoa poderia se aprimorar para querer entrar dentro dessa área. A gente vê que existem inúmeras possibilidades, como a gente observa em outras áreas, né? Então, a anestesiologia ela não diverge, né, da cirurgia, da cardiologia, né? Então, existem aí uma forma bastante ampla, né, do indivíduo, após a sua graduação, e se especializar. E isso é bem importante, né, ser ressaltado, porque a gente observa, né, nos tempos atuais um número cada vez maior de profissional, né, e que, sem dúvida alguma, a gente também tem uma característica de tutor, de responsável, né, de proprietários, de modo geral, também com uma perspectiva, né, com um grau de exigência também bastante elevado. Então, é interessante que sim, né, haja cada vez mais o aprimoramento desses colegas para que a gente possa, não só na anestesiologia, mas em outras especialidades, que isso possa acontecer como um aprimoramento. Próximo, por favor. É interessante também contextualizar o colégio, né, dentro desse contexto da anestesiologia, né, e de que forma que ele tem colaborado nesse quesito de especializações e de aprimoramento, né, e de incentivar esse tipo de condição. Como eu comentei, né, a anestesiologia foi um braço da cirurgia, isso desde a década de 70, tem se mostrado. Na década de 90, né, no ano de 92, o colégio de anestesiologia e de cirurgia foi estabelecido e ficamos com os cirurgiões aí ao longo de 20 anos e nos tornamos independentes agora na década passada. É interessante ressaltar que isso mostra como que esse contexto da anestesiologia, né, ele tem se aprimorado, né? É uma área que tem alavancado de uma forma bem evidente, né? E quem viveu nessas últimas décadas, né? Talvez aqui eu e a Rose, né, a gente possa falar isso de uma forma bem evidente, né? Bem tranquila.
a gente percebe que a anestesiologia ela teve uma mudança crucial, né? Não só na formação das pessoas, mas no que ela oferece também, né, de qualidade para os pacientes, né, em termos de maior conhecimento, maior monitoração, né, maior apoio perioperatório. Então, sem dúvida alguma, a anestesiologia ela tem tido cada vez mais uma implicância maior, não só em dar uma qualidade maior para os nossos pacientes, mas também para garantir, né, um contexto cirúrgico, né, de qualidade superior. O próximo, por favor. E por que eu estou tentando mostrar isso tudo para vocês, né? De que forma o colégio tem trazido isso? Porque o colégio ele tenta aprimorar, né? Ele tem trazido condições ideais para que todo e qualquer indivíduo que seja da área, titulado, especialista ou não, né? Que ele aprimore, que ele possa promover um maior conhecimento, que aproxime a academia dos profissionais liberais, né, dos profissionais que militam de uma forma mais pontual, né, em hospitais e clínicas. Então, o colégio tem trazido isso e tem procurado garantir, né, que esse contexto de busca de qualidade ele seja cada vez melhor. Né? Então, e como é que a gente tem uma qualidade superior na anestesiologia? Garantindo, né, para os nossos profissionais uma condição de conhecimento técnico, né, um conhecimento teórico cada vez melhor. Né? Então, sem dúvida alguma, a ideia é que a gente sempre busque a excelência. Né? E certamente o colégio, né, tenta garantir isso e obviamente, da mesma forma como acontece com outras entidades, né, com outras associações e sociedades, é ele que também emite, né, a certificação de especialista em anestesiologia, e que isso é, né, encaminhado, né, para os conselhos regionais e posteriormente para o federal, para garantir aí a titulação, né, dos nossos especialistas. Próximo, por favor. Esse título de especialista, né, ele já é emitido para anestesiologia desde 2003, então ele é um dos primeiros, é uma característica bem interessante, né, que a gente já está nisso há quase que 20 anos, nesse contexto aí de tentar a busca, né, de uma qualidade melhor. E antes, junto com o Colégio Brasileiro de Cirurgia, né, atualmente, já nos últimos anos, a gente, enquanto Colégio Brasileiro de Anestesiologia, a gente também já tem a possibilidade da emissão desses títulos. E o que a gente tem percebido, né, dentro da comunidade, que não só essa garantia de qualidade, né, e de aprimoramento tem possibilitado uma melhoria na nossa especialidade. O próximo, por favor. E por conta disso, né, então essa percepção, né, de que a gente, mesmo com esse avanço, né, da anestesiologia, né, mesmo com esse reconhecimento, né, junto aos conselhos regionais e federais, a gente tem tido inúmeras questões éticas, né, sendo apresentadas, né, aos conselhos regionais e federal, e principalmente assim causando muito desconforto, né, em relação à área da anestesiologia. Então, erros que poderiam ser evitados, né, condições que poderiam ser previstas, né, falta de conhecimento em algumas condições, né, falta de melhor descrição. Então, por conta disso, né, e junto com o Conselho Regional, a gente procurou listar, né, e trazer dentro desse código de conduta do anestesiologista veterinário situações que podem parecer simples e básicas, né, à primeira vista, mas a ideia principal é que dentro desse contexto de profissionais que estão atualmente militando junto à área da anestesiologia, que a gente pudesse trazer alguns parâmetros de conduta ética. Obviamente, a gente sabe que não são leis, né, mas são padrões de conduta honrosa, que é aquilo que a gente espera
que os profissionais, né, que estão vinculados à nossa área, que eles atuem. Então, o interessante disso tudo, né, foi uma iniciativa, né, do Colégio com o Conselho Regional. Eu acho que e nesse aspecto eu agradeço muitíssimo a pessoa da doutora Rosemary Viola Bosch, que foi bastante empolgada com essa condição, da mesma forma que o professor Francisco Teixeira Neto, que é da Unesp de Botucatu, que foi, né, uma pessoa que super colaborou no desenvolvimento disso, e que, nos últimos meses, né, também conversando com colegas que são da academia, com colegas que militam, né, o que a gente chama de anestesistas não só autônomos, mas muitas vezes que eles se denominam de volantes, né, que são aqueles indivíduos que não estão vinculados a um local único, mas que migram, né, de locais, de hospitais e clínicas, né, com uma elevada frequência, e que sentem o desconforto, né, das novas condições, né, do que a gente tem no mercado atualmente e da forma como as informações e as apresentações dos casos, né, e a mídia social, da forma como isso tudo é facilmente, né, comunicado ou informado. Então, dessa forma, né, esse código ele tem uma importância grande, principalmente pensando que a gente está lidando com uma população que tem um conhecimento maior atualmente, né? Então tem um nível de consciência que cada vez é maior, principalmente por conta, né, do acesso à informação, principalmente pensando que a anestesiologia, sim, é um campo que está sempre se expandindo, né? Então a gente tem uma informação que a gente pode dizer que é completamente divergente do que era na década passada ou do que era quando, né, eu particularmente me formei. Então a gente tem isso, né, com muita evidência, né? Então eu acho que a anestesiologia, para quem estudou no final da década de 80, como eu, e para quem estuda hoje, são áreas completamente distintas, né? Assim, posso dizer que sim, é uma área que ela tem crescido absurdamente, não só do quesito, né, de conhecimento farmacológico, mas muito pela necessidade do conhecimento do nosso paciente, né, da monitoração desse paciente, do preparo dele, da recuperação, do pós-operatório, né? Posso garantir que sim, né? O intensivismo ele advém da anestesiologia, né? Então, sem dúvida alguma, os principais indivíduos que trabalham com intensivismo são pessoas que têm um bom conhecimento da anestesiologia ou que eventualmente até trabalharam com isso no passado. Por quê? Porque isso requer, né, muito conhecimento de monitoração, de ventilação, né, de tratamento de complicações que o anestesiologista ele tem bastante treinamento para isso, né? Então essa expansão toda faz com que a gente tenha assim uma condição que é nova, né? A gente requer que a gente fique atento, né? Porque então o mercado procura profissionais mais qualificados. A anestesiologia ela é crescente, né, nas suas possibilidades. Cada vez mais esse anestesiologista interage com equipes multidisciplinares, ele não está mais sozinho, né? Ele é um indivíduo que está trabalhando com aquele que é o cardiologista, com o indivíduo que trabalha com cuidados paliativos, obviamente sempre com o cirurgião, com o profissional do diagnóstico por imagem. Então, esse anestesiologista ele tem que estar bem sedimentado, né, nas suas posturas, porque ele tem uma interação muito ampla, né, com outros profissionais. O próximo, por favor. Então, esse código, né, ele que está disponível, né, junto ao Conselho Regional, é um código de conduta do anestesiologista veterinário, me corrija se eu estiver errado, mas é o primeiro que a gente tem em relação a uma especialidade, né? Então, foi lançado acho que dia 2, 3 de agosto, agora passado, então a gente tem cerca de um mês,
e é um código que ele é simples, né, na sua comunicação, mas ele trata e traz, né, situações que são imprescindíveis, né, para uma boa, não só um bom relacionamento entre os colegas, mas também, né, uma boa postura em relação aos nossos proprietários, né, as nossas comunicações, as nossas divulgações né, do que fazemos. Então, isso tudo o Código de Conduta tem tentado trazer. Né? Próximo, por favor. O próximo, por favor. Então, assim, pensando, né, e pontuando aí sempre aquilo que está diretamente relacionado ao anestesiologista, né? Então, o que o anestesiologista, né, a gente imagina que é o profissional, o que ele faz? É um indivíduo que vai além da anestesia, de um modo geral, né, de sedações e anestesias para procedimentos variados, cirúrgicos e não cirúrgicos. É aquele indivíduo que vai tratar dor, que vai tratar o desconforto, muitas vezes o indivíduo que vai preparar para os procedimentos, né, pré-operatórios, é o indivíduo que vai fazer a recuperação desses procedimentos. Né? Então, isso traz também, de uma forma muito importante, a responsabilidade que o anestesiologista tem, né? Principalmente para aqueles que são volantes. Por quê? Porque os volantes, com essa história de que eles se modificam e se mobilizam muito, eles precisam tratar os seus pacientes como indivíduos únicos. Né? Então, eles têm que conhecer previamente e eles têm que acompanhar essa recuperação plena. Né? Então, a gente traz de volta, ou tenta trazer, né, à luz de que isso é uma responsabilidade daquele profissional, né? A não ser que ao término do procedimento, né, dentro daquele hospital, dentro daquela condição, né, daquela clínica, ele tenha profissionais que sejam capacitados e habilitados para acompanhamento, mas se não, a responsabilidade é daquele indivíduo que promoveu a anestesia, a sedação, né, e que precisa fazer com que a recuperação plena seja sob a sua vigilância. Então, todo esse contexto, né, que parece muito simples, né, e muito óbvio, está sendo perdido. Né? Então, a gente está tentando mostrar para que os nossos colegas, né, os nossos profissionais, sejam eles da academia ou não, né, mas principalmente os nossos colegas que militam de uma forma muito intensa, né, em diferentes localidades, que ele resgate, né, algumas particularidades que são objeto, né, do próprio anestesiologista. Tá? Próximo, por favor. Então, dentro desse código, né, e convido a todos para que possam fazer essa leitura, além de trazermos aí esses aspectos relativos, né, a posturas diretamente relacionadas a anestesiologistas, nós trazemos também alguns princípios em relação à própria divulgação, né, ao uso de mídia social, a outros meios de divulgação eletrônica, tanto no quesito de comunicação, de apresentação dos casos, de fotos, de imagens, né, que as pessoas têm sempre que se apresentar, então, para evitar essa forma, né, que vemos aí nas mídias sociais, que as pessoas elas fazem comentários, mas elas são, né, fricotes e chicotes, você não sabe quem é o indivíduo, né? O indivíduo ele usa perfis que não caracterizam, né, quem é aquele profissional. Então, trazemos para que isso seja, né, um objeto de retorno, né, de que cada um assuma aquilo que escreve, que cada um apresente aquilo do que ele é capaz de fazer, a sua titulação, né, o que ele representa dentro daquele contexto. Então, sempre sugerindo, né, que o indivíduo ele seja cauteloso, que ele use linguagem ideal, que ele use sempre uma linguagem respeitosa, que isso aconteça também em relação na lida, né, com outros colegas. Então, o próximo, por favor. Então, assim, esse código ele é bem simples, mas o próximo ele traz para nós, né, essas condições aí de resgate, né, de condutas éticas que
ao meu ver, né, elas são simples, mas que estamos perdendo, né, com o passar do tempo e com essas, né, novas possibilidades de comunicação que acontecem com as mídias. Essas duas fotos é um pouco para mostrar, né, o que foi do lado esquerdo, né, a minha formação. Eu encontrei essa foto recente durante a minha residência, e é uma foto emblemática porque traz o professor Flávio Massoni, né, uma pessoa queridíssima que a gente pode considerar que é o primeiro escalão da anestesiologia veterinária. Então ele está aqui de costas anestesiando o cavalo, e aí a gente, né, os residentes ali à esquerda, e alguma coisa mais recente mostrando o quê? Que a anestesia ela pouco pode mudar em relação aos fármacos que são empregados, mas a qualidade dela, né, em relação ao conhecimento dos indivíduos, a monitoração, né, a essa busca, né, de complicações, isso sim pode trazer uma característica muito mais favorável e talvez permitir que algumas questões éticas que estão sendo trazidas para os conselhos, né, que a gente possa minimizar, né? Então, a intenção principal, né, desse código é que a gente consiga esse fim, tá bom? Eu agradeço, né, eu deixo aqui o meu e-mail também, fico muito feliz se eu puder colaborar, né, com vocês de alguma forma. Muito obrigada e boa noite. Obrigado, doutora Silvia. Agradecemos a sua palestra. As perguntas estão chegando, daqui a pouquinho voltamos com a senhora, tá bem? E lembrando, se você quiser interagir conosco, mandar alguma pergunta, mande lá para o usuário Perguntas CRMVSP. Daqui a pouquinho, ao final das 3 palestras, elas vão debater sobre aquilo que vocês perguntarem, tá bom? Seguindo, então, a nossa terceira convidada dessa noite é a advogada Renata Santos Arruda. A doutora Renata possui graduação em Direito pela PUC do Rio de Janeiro, especializações em Direito da Medicina pela Universidade de Coimbra e em Direito Médico pela Escola Paulista de Direito. Também é especialista em Direito Civil, Direito Processual Civil e Direito Processual Grandes Transformações. Atua na prevenção jurídica aplicada ao médico veterinário e como consultora jurídica da Fundação Getúlio Vargas há aproximadamente 8 anos. Olá, doutora Renata, seja bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, muito obrigada a todos. Para mim é uma honra, é o 4º ano seguido que eu falo para vocês, médicos veterinários, no dia de vocês. Então, poder estar aqui parabenizando essa classe que é o meu dia a dia, que é a minha rotina, para mim é uma enorme satisfação, principalmente diante da doutora Silvia, da doutora Rosemary, e quero aqui particularmente agradecer as palavras do doutor Fábio Manhoso. Realmente me sinto muito lisonjeada. A gente já teve realmente oportunidade de se encontrar, principalmente no conselho. Então, para mim, novamente, agradeço muito poder contribuir um pouco para vocês no dia de hoje. Então, vamos lá, vamos comentar brevemente, né, porque o nosso tempo é escasso, eu sou péssima em obedecer essas regras de tempo, então vou tentar ser sucinta para a gente poder concluir de uma forma bastante abrangente os principais problemas jurídicos e éticos que eu vejo nessa minha rotina, nessa minha lida diária com vocês, médicos veterinários. Então, acho que dispenso aqui essa apresentação do currículo, que já foi brilhantemente colocada pelo Rodrigo. Quero dizer para vocês que, além de advogada especialista em direito médico, que trabalho na prevenção jurídica e ética de vocês, eu também sou cliente. E talvez tenha sido essa, talvez não, foi sem dúvida nenhuma essa a motivação que eu encontrei para trabalhar para vocês. Eu sou uma eterna admiradora da medicina veterinária. Quem me acompanha sabe o quanto que eu contribuo de dentro daquilo que o cliente espera de vocês. Então, muitas vezes, é esse posicionamento que vocês vão ter meu, esse apontamento que eu não posso divorciar da pessoa que eu sou, nem da profissional que eu sou, é tudo uma coisa só. Então, o meu currículo também passa pelo fato de eu ser responsável hoje de 3x3, mas eu tinha 5 animais na minha casa. Então, vamos abordar aqui o que é importante a gente falar, que são os riscos da atividade de vocês, e eu tentei
resumir aqui brevemente em 5, né? Os 5 principais riscos, os riscos que eu vejo nessa rotina, nesse trabalho que vocês fazem nessa lida com o cliente. E o primeiro deles, eu posso aqui já adiantar para vocês, que é o desconhecimento do médico veterinário sobre o cenário atual onde a gente vive, onde a gente trabalha, mora e convive, né? A gente tem um fato muito, muito peculiar, que esses clientes, assim como eu, estão cada dia mais exigentes. Esses clientes estão demandando mais contra vocês, por uma série de razões. Eu não terei esse tempo para a gente discorrer sobre esses motivos, mas isso é uma realidade. E, muitas vezes, esse veterinário ele não conhece sobre essa realidade quando sai da faculdade. Então, ele é, entre aspas, jogado aos leões para que ele aprenda a lidar com esse novo perfil de cliente. Com um cliente que, novo para ele, né? Mas para quem já trabalha há muito tempo na medicina veterinária, talvez isso seja até um pouco mais complicado. Mas é um cliente que vai questionar mais, é um cliente que não vai se sentir de uma maneira satisfeito, de uma maneira muito fácil. Esse cliente, sem dúvida nenhuma, vai fomentar esses questionamentos no aumento dos processos judiciais, no aumento dos processos éticos. E hoje, com esse mundo conectado que a gente vive, onde todo mundo está 100% do tempo no celular, onde a gente tem muita informação, isso, de fato, também chega na casa do cliente de vocês. O cliente de vocês é uma pessoa que tem acesso à informação, isso é preponderante, isso é fundamental para a compreensão de vocês. Isso pode gerar um desfecho muito ruim e muito negativo, que é essa cultura hoje da fake news ou da difamação em rede social, esse desfecho em internet, que pode gerar um prejuízo muito grande para o médico veterinário, muito maior do que um processo ético, que a gente sabe que corre sob sigilo, do que um processo na esfera civil, por exemplo. Então, a gente tem um desgaste que eu vejo, infelizmente, acontecer e com muito mais frequência, que é muito fácil, essa exposição de insatisfação do cliente de vocês lá na rede dele, na avaliação do Google, e que isso, sem dúvida nenhuma, desgasta muito psicologicamente e também afeta diretamente na profissão de vocês. Quantas vezes eu não ouço o médico veterinário falar: puxa, eu vou desistir de ser médico veterinário porque eu dei o meu melhor e olha o que eu tive de troca. O resultado pelo meu cliente foi falar mal de mim, foi me atacar em rede social, foi me difamar, me caluniar. Então, esse é o contexto que a gente vive hoje. Claro que isso aqui, gente, é a minoria, mas acontece. E a gente precisa saber como lidar com isso. E a gente não tem como poder lidar com isso sem conhecer minimamente a prevenção jurídica e ética da atividade de vocês, o que brilhantemente colocaram as colegas de vocês antes dessa minha exposição. Então, é muito importante a gente saber como que a gente se conecta com esse cliente hoje, o que pode acontecer diante de uma insatisfação dele. Será que a gente pode minimizar as chances dele sair dessa forma insatisfeito? Será que existe alguma maneira de eu evitar esse desfecho lá na justiça, esse desfecho lá perante o conselho? Será que existe alguma maneira, à medida que esse mundo está muito diferente e, consequentemente, o cliente de vocês também? Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem que conhecer onde a gente está trabalhando, como é que esse universo está. E o segundo ponto que eu menciono para vocês aqui é, de fato, um não conhecimento dos profissionais, infelizmente, sobre a responsabilidade civil e ética enquanto profissionais e também da empresa onde atuam. Então, logicamente, vocês não têm uma obrigação, a não ser aquilo que é passado para vocês, como a doutora Rosemary faz nas aulas em que ela ministra para vocês, mas vocês não têm formação jurídica. Então, o assunto, às vezes, é denso mesmo, é difícil. Eu tento passar isso de uma forma muito leve para vocês, porque o objetivo não é que vocês decorem artigo nenhum, pelo menos nos meus encontros, eu pretendo que vocês virem a chave do bom senso jurídico, para que vocês consigam entender o risco, mas sem precisar decorar qual é o artigo de lei, qual é o artigo do Código de Defesa do Consumidor, porque se esse fosse o meu objetivo, eu não alcançaria.
Então, a gente não teria a minimização do risco jurídico se eu quisesse que vocês decorassem qual é o artigo da lei onde se fala de responsabilidade subjetiva e objetiva. Então, o que eu pretendo aqui, com a exposição desse conhecimento de responsabilidade civil e ética, é que você conheça que você pode responder perante o Conselho diante da sua atuação, independente de onde você trabalhe. Então, não é incomum a gente encontrar um veterinário que trabalha num hospital veterinário e ache que ele nunca vai responder por um ato que ele pratique ali diante do caso concreto. Então, eu sempre dou um exemplo, eu vou aplicar uma vacina, então eu posso ser processado diante desse procedimento que eu realizei? Pode, e normalmente essa esfera de responsabilidade, ela acontece de 3 formas, na esfera civil, na esfera ética e na esfera penal, que também já foi ponderado aqui hoje. Então, diante de um único procedimento seu, você precisa saber disso para começar a atuar. Você pode responder em 3 esferas de responsabilidade distintas. É o primeiro ponto para a gente começar a aplicar qualquer tipo de prevenção na atividade de vocês, que é o seu nome. Não é só o nome da empresa, não é só o nome do hospital, do consultório, é o seu nome. E quando a gente fala de processo ético, ele precisa entender que é mais ainda o seu nome e menos ainda o da empresa, a não ser que estivéssemos falando da responsabilidade técnica. Então, aqui, a sua atuação é muito importante para quê? Para que você não seja pessoalmente responsável por aquele ato que o seu cliente, muito provavelmente, entendeu como erro. Erro na sua conduta, erro na sua atividade. Então, é o seu nome, seja perante a justiça, seja perante o conselho. A empresa também pode responder, e muitas vezes essa escolha, quando a gente fala de responsabilidade na esfera civil, essa escolha ela acaba recaindo para o próprio cliente. O cliente pode escolher processar só o hospital ou só o veterinário, ou ele pode escolher processar ambos. Então, obviamente, a gente tem muitos outros pontos para discutir aqui, nessa parte de responsabilidade civil, mas não teríamos como falar dos próximos tópicos sem passar por esse conhecimento. Primeiro, o conhecimento do mundo onde você vai trabalhar, onde você está trabalhando, e segundo, sobre a possibilidade de você ser responsabilizado pessoalmente pelos seus atos, independente do vínculo que você tenha com a empresa, independente do tempo que você atue na empresa. Então, é importante saber isso para que a gente possa comentar sobre o terceiro tópico, e muito, extremamente importante, onde a gente tem, infelizmente, muita fragilidade, que é o conhecimento, eu não digo não conhecimento, mas é um conhecimento raso sobre prontuário. O veterinário, para começar, na maioria das vezes, ele não sabe nem o que é prontuário. E aí, nessa dificuldade de definição do que é prontuário, a gente tem uma bola de neve de problemas. Bom, se eu não sei que esse papel aqui é prontuário, eu posso jogá-lo fora amanhã. Eu posso não saber como fazer uma entrega se solicitado. Então, não tem como a gente falar de prevenção jurídica e ética sem falarmos do prontuário, sem falarmos do que é prontuário, essa definição que veio brilhantemente a partir da publicação da Resolução 1321 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, definindo o que é prontuário. Antes da publicação da Resolução 1321, eu usava a definição do Conselho Federal de Medicina, que é muito semelhante. Então, a gente precisa entender que prontuário, para ser fácil para vocês, prontuário é tudo. É um resumo dessa assistência, é esse conjunto documental do paciente. E ele tem algumas funções. E antes desse prontuário ter função, ele tem um objetivo. E é importante vocês entenderem o objetivo, porque não é para vocês elaborarem prontuário, porque a Renata, a Rosemary estão aqui comentando que isso pode gerar uma consequência ética, você pode ser punido. Isso jamais deve ser o objetivo do veterinário na hora de elaborar esse documento. O registro em prontuário ele é importante, o objetivo, de fato, acontece porque é para assistir o paciente. Então, não deve existir um atendimento divorciado de um prontuário. Todo o resto é função. A função do prontuário de permitir a comunicação entre a equipe multidisciplinar, de fazer um registro, documentar, ter uma ordem cronológica nesse atendimento.
Dados estatísticos só são permitidos hoje se houver, de fato, registro em prontuário, atestados médicos veterinários. Então, tudo isso, gente, acontece com uma função desse documento. E um outro ponto a respeito do prontuário é o profissional entender o conteúdo dele. O que, de fato, deve estar, né, dentro, nesse documento. Então, por ser uma documentação muito vasta, muitas vezes a gente acaba reduzindo esse conteúdo quando a gente fala daquele prontuário clínico, que, novamente, cito a Resolução 1321 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que elencou ali alguns itens, salvo engano, no artigo 9º, alguns itens que são obrigatórios na hora de elaborar esse documento. E aqui onde, na prática, a gente tem muito problema. A gente tem muito problema porque, primeiro, os veterinários desconhecem isso. E, segundo, que há uma grande briga, entre parênteses, com o tempo na rotina e o preenchimento correto do prontuário. Então, uma das alegações que a gente ouve muito, eu não tenho tempo, a rotina é tribulada, então eu precisei elaborar o prontuário muito rápido, e são documentos muito sucintos, e quando a gente precisa da informação, agora já falando de uma das funções, que é instrumentos de defesa legal, ela está capenga. Mas antes de você se prejudicar em sua eventual defesa, você prejudicou o paciente, porque o objetivo era assistir o paciente. Então, ele que ficou sem histórico, ele que ficou sem os dados cronológicos do atendimento, ele que ficou sem uma base diagnóstica. Então, o conteúdo é muito importante. Então, sabermos que, quando a gente fala, por exemplo, de parâmetros mensurados, não é o animal está bem, ou parâmetros ok. É importante a gente poder enxergar que você assistiu o paciente. Evitar siglas, rasuras, letras ilegíveis, conteúdo ofensivo a pessoas do cliente. A gente sabe que vocês vão encontrar quase todos os dias pessoas complicadas, difíceis de lidar, isso a gente sabe que é uma realidade. Mas isso não pode estar escrito no prontuário. Então, quando a gente vê documentos que não respeitam a pessoa do cliente e estão registrados ali, a gente vê que faltou um elemento básico aqui. O veterinário não sabe sobre guarda do prontuário. Quando eu escrevo numa ideia subjetiva da pessoa do cliente que eu tenho, por exemplo, eu acho que aquele cliente é desagradável. Isso para ser leve. E aí eu escrevo isso no prontuário do animal, que é do cliente, eu desconheço exatamente isso. Que essa documentação, as informações que estão ali contidas, são do seu cliente. Portanto, você não pode fazer do prontuário o seu diário. Por quê? Porque se o prontuário é do seu cliente, ele tem acesso a essas informações quando ele quiser. E, aliás, vocês precisam saber que deveria estar pronto e vocês têm a obrigação de entregar de imediato. Assim que o cliente solicitar, uma cópia deve ser entregue. Como a gente tem problema com isso? Que não deveria, né, gente? É uma entrega documental, que é um direito do cliente. Obviamente, a gente tem que tomar cuidado nessa... Isso aí entra a parte preventiva, de ter uma solicitação, de ter um protocolo para retirada, de ter isso aí armazenado no prontuário. E, por fim, a obrigação do sigilo. Todo atendimento ele é cercado pelo dever profissional de sigilo, e esse documento também. E aí, quando a gente vive nessa era digital, vocês conversam sobre tudo do animal via WhatsApp, abrindo o atendimento, identificando o cliente, identificando o paciente, sem falar em LGPD, que não é a minha seara. Então, a gente viola esse dever de sigilo quando a gente já identifica para terceiros alheios a essa assistência que está sendo prestada, e isso o WhatsApp favorece, infelizmente, de uma forma ruim, essa quebra do sigilo, do dever de sigilo, e a gente também tem as redes sociais, onde a gente posta, mas que lindo, é fofo, gente, eu sei que é, mas a gente precisa entender esse limite. Eu vou postar que nasceu um filhotinho, cesariana, que lindinho, muito legal. Será que esse cliente está ciente de que isso significa abrir o prontuário? Será que ele autorizou você nesse sentido? Então, a gente está falando de duas coisas, autorização para quebra do sigilo, né, do dever de sigilo nesse documento e da assistência toda, e autorização de uso de imagem. Então, são cenários que precisam ser apresentados para vocês, porque na prática podem gerar um problema. E talvez uma linha de conhecimento evite assim dias e meses de desgaste com problemas
judiciais, éticos ou até as exposições em rede social. E agora, gente, um quarto ponto que a gente tem é a não apresentação ao tema do dever de informação para aplicar na atividade. O que significa isso? Isso aqui tem uma repercussão legal muito grande e está chegando cada vez mais na medicina veterinária, que é vocês entenderem o dever de vocês, enquanto profissionais, de informar adequadamente, de esclarecer o cliente de vocês. Para quê? Para que esse cliente possa exercer o direito dele de autonomia e poder de decisão. A gente não tem como falar em consentimento válido do cliente sem que a informação e o esclarecimento tenha chegado. Por isso que o termo que vocês entregam para o cliente é termo de consentimento livre e esclarecido. Esse cliente deve ter a chance de entender todo o cenário. Ele precisa ter a chance de tirar as dúvidas. Você precisa enxergar uma maneira de conversar com cada cliente do jeito que o seu cliente precisa. Esse tema é muito abrangente e pode gerar uma condenação isolada de vocês. Ou seja, o veterinário desconhece que pode ser processado e condenado, mesmo que tecnicamente ele não tenha errado. E eu coloco decisão judicial nesse sentido, lá de 2018, inclusive, que eu apresentei numa palestra para o Conselho Regional do Rio de Janeiro. Era uma decisão super recente. Então, a gente tem hoje isso acontecendo, o cliente cobrando por aquilo que ele não sabia, por aquilo que não foi dito. E quando você não diz e se materializa aquele risco, esse cliente tem, de fato, o dever de cobrar por aquilo que não foi informado. E ele pode ser ressarcido por isso. Isso é considerado, gente, lá, aplicando o Código de Defesa do Consumidor, isso aqui é considerado uma falha na prestação de serviço. Quando você não informa, não esclarece, você simplesmente passou por cima do consentimento desse cliente. Ele efetivamente não consentiu, porque talvez, se ele soubesse de todo o detalhamento desse atendimento, do procedimento ou do exame que vocês estão ofertando a esse animal, talvez ele não tivesse consentido. Então, é muito importante entender sobre a autonomia do seu cliente, mais nada. É esse poder de decisão do cliente que não pode ser violado. É importante vocês saberem que se aplica, sim, o Código de Defesa do Consumidor na atividade de vocês, embora possa parecer antagônico, mas é uma relação de consumo. Então, o seu cliente pode invocar o Código de Defesa do Consumidor, antes não temos outra legislação muito aplicável nesse caso, e a gente vai ter que responder por aquilo que você não falou. Esse processo de consentimento, ele é importante, não é processo judicial nem ético aqui não, gente. Eu digo processo passos. É tentar estabelecer na rotina de vocês essas etapas do consentimento do cliente, à medida que ele entra no estabelecimento até a hora dele sair. Ele precisa consentir em etapas. E você precisa criar essas regras internas para se precaver, para evitar o problema, evitar que vocês esqueçam, porque somos falíveis e uma hora isso vai acontecer. Então, existem outras ferramentas que vocês podem criar internamente para evitar que esse esquecimento aconteça. É uma reeducação de como conversar com o cliente, ter a certeza de que ele compreendeu as informações. Para quê? Para que esse consentimento dele seja válido. Então, ele consentiu, ele entendeu o que significa o procedimento. Eu não estou enganando o cliente. Ele sabe que esse animal tem um risco alto de não sobreviver ao procedimento. E é isso que a gente espera de vocês, a transparência. Para quê, gente? Para estabelecer essa relação de confiança. E em algumas situações a gente vai, obviamente, vai ser necessária a assinatura dos termos de consentimento livre e esclarecido, que por si só não validam nada. Eles apenas finalizam essa etapa do consentimento do cliente. A gente não deve ter o hábito de entregar um termo sem antes ter esclarecido tudo de forma oral para o responsável pelo animal. Então, aqui, como quinto e último, não sei quanto tempo eu tenho, gente, se vocês quiserem me sinalizar, só para ver se eu corro ou se eu ainda estou no meu tempo. Pode correr um pouquinho, doutora. Esse é o último, tá? Perfeito. É o último. Aqui a gente tem um ponto muito importante, e não jurídico, mas o que eu não posso deixar de falar para vocês, que é a subestimação da importância do bom relacionamento com o cliente. Quantas e quantas vezes, quando a gente vai ver o problema ali na raiz, o problema concreto, a gente tem lá no fundinho
uma rusga nesse relacionamento. Óbvio que isso não é uma regra, mas acontece com muita frequência. É o cliente que diz, ele não me acolheu, é o cliente que diz, ele riu da minha cara, é o cliente que diz, ele não me respondeu. Então, é o cliente que interpreta uma frase sua de uma maneira totalmente deturpada, e isso para o cliente é algo negativo, isso para o cliente afeta, ele não se sente acolhido, e é uma maneira dele se sentir insatisfeito, principalmente diante de um desfecho não esperado, que ninguém quer o óbito. E não é só óbito não, tá, gente? Estou dando o resultado mais mal quisto pelo cliente. Então, a gente busca a cura, mas às vezes isso não acontece. Então, aí ele já está insatisfeito, já está em luto, e aí ele não recebe a tratativa que ele esperava de vocês, e às vezes isso não é consciente pelo veterinário, o veterinário nem imagina que esse cliente está pensando desse jeito, e ele está. E isso vai repercutir lá na esfera ética, lá na esfera judicial. Então, cuidem desse relacionamento. E quando a gente fala de anotação em prontuário, esse registro completo, quando a gente fala de dever de informação cumprido, isso aqui é quase que uma consequência. É muito mais fácil. Você tem tudo para ter um bom relacionamento. Busquem isso, busquem fortalecimento da relação de confiança, que o serviço que vocês prestam, vocês não vendem celular nem bolsa, vocês vendem confiança. E é isso que a gente precisa estabelecer e fortalecer na medicina veterinária. Então, para a gente fechar, eu deixo aqui uma reflexão para vocês. O risco que vocês não veem, ou seja, o risco não visto, significa um risco não avaliado e, obviamente, um risco não gerenciado. Você não está vendo onde você está pisando, provavelmente você está cometendo alguma falha ética, judicial, e a gente vai ter uma repercussão negativa apenas pela não visualização, pela não materialização do risco que existe na atividade de vocês e que pode, de uma maneira muito simples, ser minimizada na rotina. Muito obrigada a vocês pela oportunidade de poder contribuir. Fico aqui à disposição para as dúvidas. Obrigado, doutora Renata. Já pode permanecer conosco, tá bem? Doutora Rosemary, doutora Silvia também. Vou pedir que abram as câmeras. E o doutor Fábio também quiser participar conosco, tá bom, doutor? Fique à vontade. Então, vamos às perguntas que o pessoal mandou, então. A primeira aqui é para a doutora Rose. Entretanto, eu gostaria que as três comentassem, tá bem? Diz assim, caso o veterinário contribua para uma associação para animais sem fins lucrativos e sem exercer clinicamente, é necessário notificar o conselho? Eu não entendi a pergunta. Você diz contribua com serviços? Então, se ele contribuir sem receber nada, sem fins lucrativos, com alguma associação para animais, né, ou exercer alguma coisa clínica, se ele tem que informar o conselho, mesmo que não for com fins lucrativos. Eu particularmente, entendo que não, mas isso é a autonomia do profissional, né? Então, não entendo dessa forma. Mas temos representantes do conselho aqui que podem responder melhor que eu. Fábio. Bom, eu não sei se é esse o entendimento que o colega quis dizer. Talvez ele quis dizer o seguinte: ele, enquanto veterinário, está exercendo a veterinária junto a um estabelecimento, ou a uma ONG, algum instituto, de uma forma voluntária, sem receber, e se ele responde juridicamente por esse atendimento a esses animais, se for essa pergunta, sim. Sim. Ele está, vamos pensar, não sei se é isso que ele quis dizer, mas quando ele fala eu tenho que me reportar ao conselho, quem tem que se reportar ao conselho nesse caso é o instituto que o contrata. Não sei se é isso. Ele complementou. Ele complementou a pergunta, doutor Fábio, dizendo o seguinte, né, que ele participa da diretoria de uma associação para animais. Perfeito. E quem é? Ele é médico veterinário.
Sim. E ele é o responsável técnico. Essa ONG, ela tem registro no Conselho, ela existe de fato e de direito, ou seja, ela tem CNPJ e ela também está devidamente inscrita no Conselho por exercer a medicina veterinária em termos de saúde animal? Então, ele não deu essa informação, né? Foi uma pergunta, Então, assim, acredito que mais genérica. se é um instituto, se é uma ONG que exerce a medicina veterinária, que ao exercício da medicina veterinária, ela deve estar inscrita no conselho com o seu responsável técnico averbado, porque ao exercício da medicina veterinária. Se é essa a pergunta que ele está dizendo. E aí e o responsável técnico responde no âmbito administrativo, e o veterinário que atua junto ao estabelecimento, caso cometa algum fato, pode ser, sim, levado ao conselho. Então, assim, tem que haver o registro. Isso é uma questão que a gente precisa interpretar, que muitas organizações não governamentais e que exercem, né, dentro de suas atividades, a questão que envolve a saúde animal, para existirem de fato de direito, elas precisam ter responsável técnico. Então, muitos possuem os seus abrigos, fazem o exercício da medicina veterinária em vários aspectos, e é assim que eu entendo. E eu queria complementar, o fato dele prestar um serviço voluntário à ONG não o isento de responsabilidade, nem ética, nem civil e nem penal. É a mesma coisa quando existe a campanha, os mutirões de castração. O indivíduo acha que porque o mutirão de castração, o preço é um preço menor, então, em razão disso, ele não pede exames complementares, exames pré-operatórios, né? Isso não isenta o fato de ser da prefeitura, de ser gratuito, de ser o preço mais abaixo, não tira a responsabilidade. E muitos colegas desses mutirões são contratados só para fazer a cirurgia e não sabem que eles estão respondendo por tudo o que aconteceu. O conselho está cheio de processos nesse sentido. Nunca viram um animal, nunca. E anestesista, então, não vou nem falar, né, Silvia? Está cheio, gente. Todos respondem. E aí a alegação, mas era uma campanha, mas você tem a obrigação de fazer a boa prática veterinária. Você sabia que podia acontecer, você tinha obrigação de evitar. E só para complementar, doutora Rose, acima de tudo, existem resoluções que normatizam todas essas questões, seja dos mutirões, seja do atendimento móvel médico veterinário, né? Então, assim, nós precisamos ter esse conhecimento, né, do que cerne a nossa profissão. Então, quando nós falamos mesmo da questão dos mutirões, quando somos contratados para um procedimento desse, temos que saber, né, que para haver aquilo, existe resolução que normatiza, né, essa função. Não sei se nós respondemos a contento, eu gostaria que o colega se manifestasse, enfim. Ok, eu acredito que sim, mas então fica aí, se o colega quiser um maior esclarecimento, mande um complemento da pergunta, tá? Daqui a pouco eu repasso para eles, tá bom? Bom, seguindo então, a próxima pergunta é para a doutora Silvia, tá? Mas os demais também fiquem à vontade para comentar. São duas perguntas em uma, diz assim: quais as principais ocorrências éticas relacionadas à anestesiologia hoje? E a percepção errônea de que a anestesia termina com o fim da cirurgia ou do procedimento pode ser a principal causa? As principais, a Rose me complementa se eu estiver errada, tá, Rose? Mas, assim, de modo geral, é uma falta de conhecimento do paciente, né? Então, muitas vezes, são aqueles profissionais volantes que eu comentei, né? Que chegam no estabelecimento e que desconhecem de uma forma geral, muitas vezes sem exames pré-anestésicos, né? E que acabam fazendo procedimentos, né, dentro de um contexto de
cegueira parcial, né? Porque não sabe exatamente com quem está lidando. Então, eu acho que assim, o principal ponto eu acho que é esse desconhecimento. Tem um outro aspecto que eu acho que concordo com o que você falou, né? Da recuperação, onde esses animais eles são recuperados não sob o acompanhamento desse anestesiologista. Então, muitas vezes as complicações elas acontecem, né? Quase que 40% das complicações acontecem na recuperação, muito por conta de hipotermia, hipoglicemia, né? Eu acho que assim, são condições que podem variar e serem mais intensas dependendo do procedimento e da característica do paciente. Então, sim, a recuperação é um ponto muito frágil da anestesia e o profissional às vezes não acompanha, e é um momento. Aquilo que tanto a Rose quanto a doutora Renata comentaram, que é a falta de documentação, né? Então, falta de ficha anestésica, né? Onde não tem registro de nada, e aí quando acontece alguma, né, condição aí, o indivíduo não sabe que dose usou, né, o que usou, a gente não sabe, né, de modo geral, não sabe o que usou, que dose que foi, que alterações que aconteceram ao longo do procedimento, não há monitoração. Então, isso tudo também acaba acarretando aí, eu acho que uma falha ética importante que acaba refletindo nesses erros. Eu não sei se a Rose se tem memória de mais algum. Sim, uma coisa que eu até ontem, quando dei a aula, Silvia, a gente falou sobre um caso, um acórdão, em que o animal foi pesado de maneira errada, uma diferença de 900 gramas no peso do animal. E se apurou que esse peso, quem era responsável pela pesagem do animal era a recepcionista. Aí entra o responsável técnico, que tinha a obrigação de ter treinado essa recepcionista, ou quem quer que seja, para que soubesse aferir a balança, pesar direito 900 gramas de diferença num animal de pequeno porte. E sem contar o uso de fármacos inadequados para anestesia. Se vocês instruíssem os processos éticos que a gente instrui no Conselho Regional, vocês não imaginam o que acontece. Aí tem os fármacos que usam. Aí tem um problema técnico, né? Tem um problema importante, né? De dose, de efeito. Muitas vezes, que eu acho que assim, talvez a Rose confirme, é falta de medicação pré-anestésica, né? Existe uma nova onda e uma nova moda, que eu não sei de onde que as pessoas inventam, eu fico preocupadíssima. Mas, assim, é achar que se você faz medicação pré-anestésica, que é importante, é um preparo, né? É um ansiolítico, é reduzir um pouco esse estresse, esse contexto todo de agitação, é imprescindível, mas alguns veterinários, anestesiologistas, perceberam que a recuperação depende um pouco disso, né? Então, a recuperação é mais curta se não usa MPA. E aí, o que eles fazem? Eles deixam de usar. E esses animais para poder recuperar mais rápido. E aí, o que acontece? São animais que ficam extremamente agitados na indução, requerem uma dose superior, né, tanto da indução quanto da manutenção, ou, eventualmente, é máscara, e a agitação vai a 1000, liberação de catecolamina. Eles podem, sim, né, terem síncopes nesse momento. E muitos têm depressão cardiorrespiratória e pode ter óbito. Não é raro, eu já conversei com inúmeros colegas que vêm, eu não sei o que aconteceu. Eu falo, gente, o que aconteceu foi, né, a falta de, né? Então, isso também é um outro ponto que eu acho que está muito frequente. São ciclos, né? As pessoas começam a fazer isso de moda e vai de boca em boca, quando você vê, se torna quase que uma regra, né? A regra é não usar. Então, são pontos que eu acho que trazem também isso, né, como erros importantes para o Conselho. Uma coisa que a gente tem observado também é que, nos processos éticos, o indivíduo, o colega, acabou de se inscrever no Conselho Regional. Gente, passou 3, 4 meses, ele já existe uma denúncia ética contra ele. Então, isso nos assusta, né? A professora Mitica, que é responsável pela análise desse processo, junto comigo, tem uma comissão que cuida disso, a gente está tentando descobrir o que está levando a tantos processos.
Gente, a gente não dá conta do número de denúncias que a gente recebe no Conselho aqui em São Paulo. É muito sério. E, assim, só mais uma coisa que me veio à memória, ela falou de pessoas jovens, né? A anestesiologia é uma área que requer treinamento, gente. Você não pode sair, né? Você se formar, sair e achar que você já pode se tornar um profissional dentro dessa área. É uma área que requer muito preparo, né? É como você ser piloto, não adianta você querer ser piloto, você tem que ter esse treinamento continuado. Então, não dá, e muitas vezes também advém disso, né? Do despreparo, da falta de experiência prévia. Então, a curva de aprendizagem ela é longa. Então, esse ponto também acho que é importante referir. Obrigada, Rodrigo. Perfeito. Vamos lá, então. Seguindo agora, doutora Renata, para a senhora, a próxima pergunta. Na sua opinião, qual a principal demanda contra os profissionais atualmente? É difícil precisar. Você vê que quando a gente focou no nicho da anestesiologia, foi difícil delas explicitarem, porque depende muito do caso concreto. Mas se eu pudesse resumir tudo, muitas vezes esse cliente ele demanda judicialmente para entender o que aconteceu. Então, ele vai até o conselho para que esse conselho explique para ele, olha, aconteceu isso, isso, isso. Porque na concepção do cliente houve uma falha na prestação do serviço. Na concepção do cliente houve um erro. E muitas vezes não houve esse erro. Embora a gente tenha essa infeliz dificuldade de comprovar a conduta diligente pela falha na documentação, a gente sabe que muitas vezes esse erro não aconteceu, é apenas o desfecho do quadro clínico daquele paciente, e que precisa ser demonstrado, mas essa comunicação não chegou. E aí esse cliente sai dali insatisfeito, achando que aquela materialização do risco, ou um resultado que não veio, ou uma reintervenção cirúrgica, tudo aquilo foi causado por um erro da equipe, um erro do profissional. E essa explicação ele precisa tirar lá na justiça, essa explicação ele precisa que o conselho dê. Então, isso seria um resumo, mas as causas são várias, desde falta de comunicação ou até uma eventual negligência, imprudência ou imperícia, na técnica mesmo do profissional, na infraestrutura do local. Então, são muitos os casos e as possibilidades. Perfeito. Pode falar, doutor Fábio. Eu queria, se a doutora Renata me permite, complementar. Brilhante a sua fala, né? Durante um período aí de 2 gestões, atuei como conselheiro efetivo e a gente participa dos processos éticos. E uma coisa que eu sempre falo, inclusive para os meus alunos aqui em Marília, é que se nós soubéssemos nos comunicar melhor, né, eu acredito que, pelo menos, doutora, 40% dos processos não existiriam. Porque realmente é o que a senhora está dizendo. O consumidor, ou a sociedade, o cliente, o tutor, ele precisa ser informado. Ele tem que estar seguro daquilo que está sendo feito para o seu animal. Nós não podemos negligenciar nesse aspecto. Então, cada detalhe que nós informamos o nosso cliente é mais segurança que nós estamos dando para o nosso cliente. E, realmente, muitas dessas demandas chegam ao conselho e são instaurados processos éticos, porque, veja, instaurar um processo ético não significa dizer que o colega médico veterinário, o zootecnista, está sendo punido, né? Que ele está errado. Mas é um desgaste, muitas vezes, desnecessário, que vai ser provado durante o processo ético que, do ponto de vista técnico, não houve erro médico veterinário. Mas o que houve? Falta de informação. O veterinário precisa saber se comunicar. As faculdades precisam ensinar os alunos a terem uma visão humanista, e não é de hoje. As nossas diretrizes curriculares falam isso desde 2003. Ou seja, aprender a falar, se posicionar, olhar para os lados, né? E os animais hoje cada vez mais próximos das pessoas, como membros da família. E como disse a doutora Renata, as pessoas cada vez mais informadas. Elas já chegam nos nossos consultórios com o Google Med, né? Para confirmar se aquilo realmente é verdade. Então, nós temos que mudar a nossa postura. Nós, médicos veterinários, temos que saber nos comunicar,
temos que saber documentar muito bem aquilo que está sendo feito dentro do nosso ambulatório, do nosso hospital, da propriedade rural onde estivermos. Então, assim, realmente, eu acredito que, Rose, me corrija, mas pelo menos 40% dos processos, ou um pouquinho mais, não existiriam. De acordo, doutor Fábio. De acordo com a doutora Renata também, viu, doutora? Obrigada. Na verdade, doutores, o que eu vejo na rotina, na tentativa de instaurar uma implementação de processos preventivos, é uma dificuldade do veterinário entender os benefícios dessa comunicação antecipada, porque muitas vezes vai virar justificativa. Então, o veterinário que ele teme explicar ou se comunicar antes, falar das complicações, falar dos eventuais riscos, ele diz que o cliente vai assustar e o cliente vai embora. Então, esse é uma grande dificuldade que a gente tem em mostrar que isso não afasta o cliente, pelo contrário, isso aproxima o cliente, estabelece a relação de confiança, de lealdade, de transparência, que é isso que a gente quer, porque aquilo que você não explica antes, você vai tentar justificar depois, e essa justificativa muitas vezes vai chegar lá nas mãos de vocês. Então, essa é a dificuldade que a gente tem diante desse problema de comunicação. Ok. Vamos para a última pergunta, nosso horário está um pouco avançado. Tem uma pergunta, ela foi já respondida parcialmente, entretanto, a Bianca Cristina, participante, diz assim, no prontuário, pode ser registrado eventuais falas do tutor que sejam relevantes para a saúde do animal? É para mim a pergunta? Isso, inclusive, está no artigo 9º da Resolução 1321. Então, é o registro daquilo que levou o cliente ao tutor responsável pelo animal e até você. O que motivou esse cliente a sair de casa e ir até você? Isso, eu não só acho que aconselho que vocês coloquem que isso é fundamental, não só para a assistência que está sendo prestada, mas depois para que a gente consiga estabelecer uma instrumentação boa de defesa, isso vai ser muito importante para a gente entender como que esse animal era tratado, o que esse cliente disse. Então, isso é muito importante e considero fundamental e pelo conselho obrigatório. Isso mesmo. Ok? Ok. Querem comentar essa última pergunta? Não, de acordo. Tem que estar tudo, quanto mais informações o prontuário receber, melhor. O prontuário é o reflexo do cuidado que o profissional tem no cuidado com os animais e com o responsável pelo animal também. Então, as informações têm que estar contidas ali. E outra, o que não tiver escrito, não existe ou não foi feito. Exatamente. É isso. Você tem que... Essa é a sua prova, é o prontuário. E a dificuldade do veterinário entender exatamente o que a doutora Rosemary disse, o que não está escrito, não foi feito, é esse benefício da dúvida que é pró-consumidor. Então, na dúvida, se devia haver registro e você não fez, a gente tende, usando o Código de Defesa do Consumidor, né, de beneficiar o consumidor. Você não faz registro, não fez registro, não comprova sua conduta diligente. Então, muito provavelmente, isso vai ser interpretado de maneira negativa para vocês. Isso. Existe, Rodrigo, não sei se você está vendo, tem uma pergunta aqui no chat, o Robson. No chat, sim. O treinamento e capacitação... Pode responder. O treinamento e capacitação dos profissionais que participam dos processos podem serem feitos à distância? Eu não entendi essa pergunta. Doutor Fábio, você entendeu? O treinamento e capacitação dos profissionais que participam dos processos? Eu vi a pergunta, né? Eu não sei se aqui o colega, se não me engano o nome é Robson, você tá se referindo à junta da plenária que faz o julgamento dos processos éticos, é isso? Que processos são esses? São os processos éticos? Também não ficou claro para mim, não. Enquanto ele não contextualiza, caso ele queira, a gente está à disposição, acho que temos mais alguns minutinhos. Eu queria fazer uma observação, a gente estava falando muito de prontuário, falta de comunicação. Tem um outro lado, doutora Renata, Rose, Silvia,
que me chama muita atenção nos processos éticos. É o médico veterinário se subordinar a questões técnicas ao cliente. Veja, quem é soberano dentro do ambulatório é o médico veterinário. Quem conhece as necessidades técnicas para a realização de um procedimento é só o médico veterinário. Me causa espanto ouvir médicos veterinários dizendo que não fizeram exames pré-operatórios porque o proprietário não consentiu. Ótimo, não consentiu por vários motivos, mas ele assumiu o risco. Ele sabia da necessidade daqueles exames e, mesmo assim, submeteu um animal que, por ele, mais clinicamente rígido, foi e, às vezes, teve aí um resultado ruim, que pode ser o óbito do animal. Então, assim, nós não podemos nos submeter a vontades do cliente que envolvam técnica. Quem define técnica, quem consegue fazer diagnóstico, quem consegue sugerir e proceder o tratamento, somos nós. Então, nós não podemos inverter. E eu noto em muitos processos éticos isso, né? Isso acontece muito. A maioria dos processos éticos envolvem a clínica, a cirurgia de pequenos animais, Silvia, e sempre está muito ligado à questão de anestesia, está muito ligado à cirurgia, né? Então, assim, por que não fez exames pré-operatórios? Porque o proprietário não tinha dinheiro. Mas espera um pouco, você, médico veterinário, ciente dessa necessidade, correu o risco, colocou em risco a vida do animal. Então, você correu o risco. Você sabia do que era necessário correr o risco. Então, a gente precisa também tomar muito cuidado nisso. Nós temos que mostrar para o proprietário, né, a necessidade, aí vem de novo a comunicação, né, de mostrar a ele a necessidade dos exames. Então, acho que nós temos que tomar muito cuidado nisso. E lembrar, quem é soberano no seu consultório é o médico veterinário. A nossa função é orientar o cliente naquilo que nós precisamos. Só que me veio isso, Rose, porque isso é muito pontual nos nossos processos éticos, né? É verdade, é verdade. E complementando, né, brilhantemente colocado, a gente tem um problema da documentação, do termo de recusa. Quando eles usam o termo de recusa achando que aquilo vai ser uma validação para a conduta antiética deles, para esse risco. Então, eu considero esse documento um risco muito grande, porque ele acha que com o uso está ok, eu posso continuar. Então, é muito complexo explicar. Doutora, a senhora está dizendo do veterinário documentar a recusa do cliente, né? Ou seja, ele tem um documento que mostrou que realmente foi negligente. Isso aí. É isso. É isso mesmo. Então, a gente tem ali esse complemento dessa situação toda numa assinatura de um documento. Esse limite é técnico, né? É muito difícil de estabelecer para muitos veterinários. Até onde ele pode ir diante de uma recusa do cliente. Muito bem. Devido ao horário, nós temos que finalizar. Estão chegando mais perguntas aqui no chat, né? Mas nós temos que finalizar, infelizmente. Mas acredito que todas as palestras, as instruções que foram dadas, no mínimo, vão servir para que os profissionais tomem mais cuidado, né? Para que façam todos os procedimentos com maior respaldo, né? A fim de não aumentarmos aí o número dos nossos processos éticos lá no Conselho, né? Bom, de qualquer forma, nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que participaram, agradecer à doutora Rose. Obrigado, doutora Rose, por ter participado. Uma boa noite para a senhora. Eu que agradeço, obrigado, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Fica aqui o nosso agradecimento à doutora Silvia. Infelizmente, ela estava com alguns problemas de conexão, ela caiu e não conseguiu retornar à sala. Mas fica aqui o nosso agradecimento. Doutora Silvia, muito obrigado por ter participado conosco. Tá bem? Esperamos contar com a senhora nas próximas ocasiões. E a doutora Renata também, agradecemos por encontrar um espaço aí na sua agenda, né? Mesmo falando de longe para nós. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma boa noite. Obrigada, gente. Foi uma satisfação contribuir com vocês, trocar com vocês, esses grandes nomes aqui com a gente. Então, muito obrigada. Fico à disposição para novas oportunidades de nos encontrarmos e discutirmos esse tema, que a gente está longe de acabar o debate, né? Sobre prevenção jurídica e ética. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Também ao Dr. Fábio, nosso vice-presidente, que esteve conosco aí durante a noite. Obrigado por sua participação, Dr. Fábio. Boa noite. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado pela oportunidade. Queria cumprimentar a doutora Silvia, a doutora Rosemary, a doutora Renata. Muito obrigado pelos ensinamentos dessa noite, pelo debate. Parabenizar as pessoas que estão aqui conosco e agradecer vocês por estarem aqui conosco. Perguntas muito ricas
que é um dia a dia e que nós precisamos estreitar os nossos laços, não é? Na orientação aos colegas, dentro dessa aproximação que queremos fazer dentro dessa nova gestão. A doutora Silvia, ela se ausentou, mas ela citou aqui o nome do doutor Flávio Massoni, que esteve conosco no conselho, um grande anestesiologista da medicina veterinária. Aqui nós devemos muito à medicina veterinária brasileira, ao nosso conselho. Então, doutor Flávio Massoni, onde você estiver, uma pessoa muito querida por todos nós, né? Você continua pela veia dos seus orientados, que você tão bem formou. Doutora Renata, muito obrigado pela sua exposição. Eu sou recém-formado do curso de Direito, né? Então, eu lembro. pelo seu ensinamento aqui, e junto com a minha colega Rose, complementa todo esse arcabouço da ética profissional e da legislação, da jurisdição dentro da medicina veterinária. Rose, um grande abraço, parabéns pela sua exposição. A Rose é a nossa professora dentro de tudo que envolve a responsabilidade técnica. A medicina veterinária brasileira deve a ela, né, esse trabalho que realmente é muito rico dentro do Conselho. Muito obrigado, Rose, parabéns pelo seu trabalho. Grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade. Feliz Dia do Médico Veterinário para todos nós. Um abraço. Obrigada. Obrigada a todos. Isso aí, nós agradecemos em nome do Conselho a todos vocês que participaram, interagiram conosco. Infelizmente, não tivemos condições de responder todas as perguntas, mas foi colocado ali no chat o e-mail da Assessoria Técnica Médico-Veterinária, que é um departamento do Conselho especializado em responder às suas dúvidas. Então, antes de fazer qualquer procedimento, todos nós do Conselho somos treinados para ajudá-los, para atendê-los. Mande um e-mail, ligue para nós, tá bem? Entre em contato conosco. Tá bom? Mais uma vez, feliz Dia do Médico Veterinário a todos vocês. Muito obrigado. E a nossa semana continua amanhã às 19 horas. Um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.